Seja muito bem-vindos, muito bem-vindas para o canal que foi criado para você, profissional que cuida de pessoas. Notaram o tema aqui deste vídeo de hoje, desse boletim de hoje? Será que cuidadores devem ou não cozinhar para os seus clientes? E vamos nos referir aqui às pessoas que são cuidadas pelo cuidador como clientes, e eu vou explicar para você agora o porquê vamos fazendo isso. Bem, mas antes de mais nada, deixe nos comentários, diga para mim, você faz as refeições do seu cliente? Você cozinha para a pessoa que você cuida? Bem, nós vamos analisar aqui, então, algumas coisas bem interessantes. Primeiro, nós vamos começando a analisar algo que chama a atenção de muitas pessoas, que é sobre qual é a categoria que os cuidadores idosos se encaixam. Muitos até ficaram surpresos ao saber que o cuidador de idoso ele se encaixa na categoria do empregado doméstico. Sim, o cuidador de idoso ele tem uma classificação na classificação brasileira de ocupações que é de número 5162/10. Aqui está, cuidador de idosos. Esta ocupação, essa classificação está inserida junto com o trabalhador doméstico. Dentro dessa classificação, encontra-se como cuidador, acompanhante de idosos, cuidador de idosos domiciliar, cuidador de idosos institucional, cuidador de pessoas idosas e dependentes e gero-sitter. Aqui é um nome bonito, de novo, para falar cuidador. A palavra gero aqui vem de geronto, do grego, geronto, né, que significa realmente alguém velho, um ancião. As ocupações relacionadas com o cuidador é a babá, a mãe social e o cuidador em saúde. Tem as suas classificações ali também. A descrição sumária é alguém que cuida de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, com o objetivo de estabelecer instituições especializadas ou responsáveis. Falando sobre a formação, você vai ver que aqui nesse site da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, parece que existem erros de português, mas não, esses erros aqui são porque como esse site do governo federal, ele já meio que mostra o PDF, o arquivo em PDF, ele mostra as palavras um tanto quanto juntas, né? Acaba se misturando. É uma questão técnica lá, uma pequena falha técnica, um bug. A formação fala-se a respeito ali de cursos profissionalizantes e cursos técnicos, quando a pessoa cuidada, ela requer cuidados especializados. Isso porque a função do cuidador é acompanhar da higiene, conforto e os cuidados básicos, que nós já vamos ver agora quais são esses cuidados básicos. E quando esta pessoa cuidada necessita de acompanhamento um pouco mais técnico, é necessário, então, que sejam profissionais da enfermagem, conforme o Ministério do Trabalho. Condições gerais do exercício, o trabalho exercido em domicílio ou instituições, com cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos, ou seja, às vezes é necessário cuidar dentro de escolas especializadas, dentro de residenciais especializados, né? Isso na condição de trabalhador autônomo ou assalariado. Naquela questão do autônomo não entra aqui, entra e não entra, dependendo da situação, o MEI, tá? E nós vamos ver sobre o MEI mais adiante, não neste vídeo, que eu vou explicar para você quando o cuidador pode ser MEI, quando ele deixa de ser MEI, passa a ser um contratado com vínculo empregatício. No caso de indivíduos com alteração de comportamento que estão sujeitos a lidar com situações de gravidade, casilares, de instituições de saúde mental, é necessário, então, que sejam profissionais da enfermagem especializados nessa situação. Mas temos mais coisas para ver aqui, então, né? Vimos aqui um pouco a respeito de qual categoria que se encaixa o cuidador de idosos. É interessante que na classificação brasileira de ocupações, note que o cuidador, como eu mostrei para você, começa com a classificação 51/6, seguido do 6. Deixa eu mostrar para vocês algo interessante a esse respeito, né? A respeito da classificação 51/6. Deixa eu mostrar algo interessante para vocês. Quem é que está nessa classificação foi
dado como uma subcategoria. Uhum. Trabalhador de serviço de estabelecimento de beleza e cuidados pessoais, né? Veja que eles também começam com 51,6. Então é algo curioso saber que os trabalhadores de instituições de beleza também eles têm a classificação brasileira de ocupações com início no cuidador de idosos. Mas o cuidador de idosos é uma subcategoria dentro do trabalhador doméstico. Existem cozinheiras, faxineiras e outros ali dentro. Mas a grande questão é, será que o trabalhador, o cuidador, ele deve cozinhar para o seu cliente? O que diz a lei? O que diz referente aos direitos do trabalhador doméstico? O que nós vamos ver agora no site Júris Brasil. Nós vamos ver se o trabalhador doméstico deve cozinhar, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Vamos primeiro aqui falar sobre os direitos e deveres, né? Vamos falar primeiro aqui sobre os deveres do cuidador. Já vimos sobre os direitos em outro vídeo, eu vou deixar o vídeo em anexo aqui em cima, aqui no card. Quais são os deveres? Vamos começar com o dever básico, higiene. O cuidador pode auxiliar o idoso a realizar suas atividades de higiene, como tomar banho, escovar dentes e, nos casos necessários, realizar trocas de fralda, né? É possível que seja necessária ajuda com roupas de cama e vestuário. Não vamos confundir isto com limpeza geral das roupas, né? Não, você não é obrigado a lavar todas as roupas da semana, não. Você é obrigado a cuidar pelo higiene daquelas roupas que estão sendo usadas um dia, pelo ambiente que está a cama do idoso. Você não vai deixar a cama suja com comida que caiu, a cama suja com excrementos, suja com as necessidades fisiológicas da pessoa. A respeito da companhia, né? A companhia, é comum que o idoso esteja em situações de vulnerabilidade, que muitas vezes, devido a atribuições do dia a dia, não recebam a atenção necessária. Assim, o cuidador torna-se responsável por estimular as atividades, ou seja, banho de sol, passeios, exercícios físicos, coisas desse gênero. Não confunda isso com fisioterapia, tá? Você não é um fisioterapeuta, a menos que você seja um fisioterapeuta que trabalhe como cuidador, você vai exercer a atividade de fisioterapeuta. Ambiente. Como citamos acima, o cuidador deverão cuidar de roupas de cama, vestuário de idosos, quando necessário, fazer a higiene necessária, né? Com o ambiente como um todo. Isso significa o quê? Que a limpeza dos itens necessários, a ventilação do local, a temperatura do local e a segurança do ambiente onde os idosos estão é sua responsabilidade. Mais uma vez, vamos falar, não confunda isso com faxina. Você não é alguém que está ali para realizar uma faxina geral da casa, para realizar a limpeza geral da casa, sim, de manter o local higienizado para que a higiene e conforto sejam garantidos. Falar agora um pouco sobre a medicação antes de irmos para a alimentação. Houve muita discussão no grupo, no WhatsApp, ali, a respeito do que o cuidador deve ou não administrar medicamentos, que tipo de medicamentos. Medicamentos que o cuidador vai administrar são aqueles medicamentos básicos que foram prescritos pelo médico e separados pelo familiar ou pela enfermeira, dependendo se está numa clínica. Uma clínica, a enfermeira que é responsável por separar as medicações, deixar dentro do blister com a devida identificação etiquetada para o idoso, para o paciente da clínica, com nome, prescrição da medicação e horário que deve ser dado, é a enfermeira que vai fazer esse cuidado. O cuidador pode administrar a medicação, ou seja, tirar do blister e entregar para o idoso tomar, seja na boca, ali, com uma colher, ou seja, tirar do blister na mão do idoso, se ele quiser botar na boca. É claro que existem medicações que o cuidador não vai administrar, assim como existem medicações que o técnico de enfermagem não vai administrar, né? Dependendo da técnica que vai ser utilizada na situação. Então, o cuidador pode sim administrar medicações quando estas prescritas pelo médico, medicações comuns de se dar sem a necessidade de intervenções que seriam feitas por uma enfermeira. Quanto à alimentação, o cuidador ele é obrigado ali a prover ali a devida administração da alimentação, ou seja, ele vai dar administrar a alimentação na boca do idoso quando necessário,
vai cuidar para que o idoso tome as refeições que o nutricionista deixou prescritas nos horários corretos. Essa é uma obrigação do cuidador, administrar a alimentação adequada no horário correto, conforme a nutrição ou os familiares deixaram. Porém, isso não se confunde com a obrigação de cozinhar. Note, isso não se confunde em ter obrigação de cozinhar, sob pena de caracterização de desvio de função. Pessoal, nós estamos no site da Justiça Brasileira, ok? O site da Jus Brasil, o site do governo federal, deixa bem claro: não é obrigação do cuidador cozinhar. Ele, cozinhando, ele está fazendo acúmulo de função ou desvio de função, né? O cozinheiro que deve fazer a refeição do idoso. É o cozinheiro que vai cozinhar na clínica, que vai cozinhar na casa da pessoa idosa. É ele que vai prover a devida refeição ali que foi prescrita pelo nutricionista ou que foi deixada pelos familiares. O cuidador não tem a obrigação de cozinhar. É claro que muitos cuidadores acabam cozinhando ali por necessidade ali, ou porque foi um acordo que fizeram com a patronagem. Mas, lembre-se, essa não é uma obrigação do cuidador. Portanto, aí mais um esclarecimento que tivemos aqui no seu canal criado para você, cuidador de pessoas, você que trabalha com cuidado de pessoas, né? Inscreva-se no canal, assine o sininho de notificação para receber novas informações quase diariamente. Estamos fazendo vídeo sim, dia não, vídeo sim, dia não. Então, vem para o canal Já Introduzindo na Prática e vamos juntos esclarecer todas as dúvidas sobre os direitos e os deveres do cuidador de idosos. Obrigado e até o próximo vídeo.